Boa noite, pessoal. A gente estava tentando fazer uma live com o Instituto Cidade de Deus e não estava abrindo. Eu tô aguardando aqui a Raquel do Instituto Cidade de Deus. Ela pediu para eu abrir a live. Aqui, a Raquel. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo te convidar, Raquel. Pronto. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem com você, Raquel? Graças a Deus. E com a senhora, tudo bem, doutora? Tudo bem, graças a Deus também. Agora conseguimos, né? Sim, nossa, eu apertei aqui para aceitar, para convidar e não estava dando certo, mas graças a Deus, agora deu. Muito obrigada, viu, doutora? Ótimo, ainda bem que conseguimos resolver, né? Isso, doutora, boa noite e é um prazer estar aqui com a senhora nesta noite, né? Para aqueles que não conhecem ou mesmo que não têm acompanhado tanto, a senhora tem sido uma das principais advogadas aqui no Brasil, né? A defender as famílias educadoras, a defender o direito dos pais de educarem os filhos. Então, para nós é uma alegria imensa estar aqui nesta noite com a senhora. Eu que fico muito feliz com o convite do Instituto. Eu vou me apresentar mesmo para quem não me conhece. Eu sou Isabelle Monteiro, eu sou advogada, eu sou pedagoga também, sou especialista em direito educacional e atualmente, além de advogar para as famílias, eu estou como consultora jurídica da Associação Nacional de Educação Domiciliar, dando um suporte aí nacional para todas as famílias. Exatamente. A doutora Isabelle, né, ela dá todo esse suporte, tanto na NED quanto em outras associações, né, doutora? E é muito importante esse papel, justamente para nós defendermos as famílias, para as famílias estarem organizadas. E tem muitas coisas, doutora, a gente foi divulgando essa live, né? E os pais foram nos fazendo diversas perguntas que eu tenho certeza que hoje aqui a senhora pode, assim, nos ajudar muito. Né? Então, eu vou fazendo, se a senhora concordar, se pudesse desse modo, eu vou fazendo perguntas e a senhora vai trazendo para a gente essas dicas de como organizar a questão jurídica. A gente veio falando, doutora, obrigada, a gente veio falando nesses dias que muitos pais têm medo, né? Medo principalmente de denúncia. Então, a gente queria, assim, ir dando dicas práticas de como os pais podem perder este medo. Primeira coisa, né? Em termos de preparação, que dicas que a senhora pode nos dar para os pais se organizarem, vamos dizer assim, antecipadamente? Quando eles vão já começar o homeschooling. O que é importante eles pensarem, eles planejarem, eles terem, para já ser um pontapé inicial, mas considerando aquilo que eles podem fazer para evitar problemas, vamos dizer assim. Esse medo existe, Raquel, porque hoje a gente realmente tem uma insegurança jurídica em relação à educação domiciliar, né? Como a gente não tem uma lei que regulamenta a educação domiciliar, a gente tem aí, a gente diria, uma lacuna legislativa, acaba gerando uma insegurança para os pais. Mas assim, a gente ouve de denúncia para cá, denúncia para lá, mas o levantamento que a gente fez na ANED com as famílias. Hoje, daí, das 50 mil famílias educadoras no Brasil, mais ou menos, que a gente sabe que mais ou menos 10% dessas famílias só são famílias denunciadas, seja em conselho tutelar, Ministério Público ou mesmo no judiciário. Então, assim, quem me acompanha, escuta falando de denúncia para cá, denúncia para lá, mas é porque eu sou advogada, eu lido com a questão da denúncia. Mas não é bem Exatamente. o cenário que todas as famílias estão sendo denunciadas, né? Uhum. Então, assim, qual que é o primeiro ponto que a gente acha bastante importante para tentar evitar essa questão da denúncia? Hoje a denúncia ela vem por dois modos, né? A gente trata a denúncia assim num modo geral, mas a gente tem a busca ativa, né? E a denúncia propriamente dita.
A Uhum. busca ativa, ela é feita pelos entes de proteção e pelos órgãos do poder público, seja a própria escola, seja os membros do posto de saúde, os agentes de saúde. Todos esses foram treinados e são responsáveis por tentar fazer uma busca ativa para trazer as crianças para dentro da instituição de ensino. E a denúncia pode ser feita por terceiros, pelo Disque 100 ou direto para o Conselho Tutelar. Então, assim, ó, o que os pais têm que ter em mente é que esses são os dois principais meios de hoje se buscar uma criança para que retorne ou inicie numa instituição de ensino, para aquelas que ainda não completaram 4 anos, né? Para as que não completaram, nunca foram numa escola, a ideia é não vincule seu filho ao sistema dentro do possível, porque isso vai dificultar uma busca ativa, né? A gente Uhum. não ter o registrinho lá de matrícula de uma criança dificulta bastante depois nessa questão de migrar da escola regular para a educação domiciliar. Agora, se o seu filho já está matriculado numa instituição de ensino, é bastante importante que a gente tenha alguns cuidados na hora de desescolarizar. E isso é importante que a gente veja caso a caso, porque cada família tem a sua peculiaridade, né? Uhum. Então, assim, Exatamente. a gente trazer uma receita de bolo de como desescolarizar a criança nem sempre vai dar certo. É até um Uhum. pouco irresponsável a gente Uhum. trazer desse jeito, sabe, Raquel? Claro. Mas os pais têm que ter em mente que a escola, ela tem a obrigação de passar para o conselho tutelar se eventualmente a criança começar a faltar demais ou se ela não tiver um encerramento da matrícula. Então, Uhum. necessariamente, essas duas situações a família tem que fugir dentro da escola. Uhum. Agora, a denúncia, eu gosto de dar uma dica bastante prática para as famílias de consultoria, porque assim, principalmente a gente começando o ensino domiciliar católico, nenhum pai, nenhuma mãe querem que os filhos iniciem mentindo, né? Claro. Nem eles querem fazer isso. Exatamente. A gente não quer uma educação pautada na verdade que inicia com mentira. Exato. Então, o que eu oriento as famílias sempre é dar um nome para sua educação domiciliar, né? As famílias que Uhum. fazem Instituto Cidade de Deus, por si só, já têm, né, um Uhum. nome para sua Exatamente. educação domiciliar. Isso Uhum. facilita bastante. A gente fala tanto, estão doutrinando os filhos. Quem tem direito de doutrinar os nossos filhos somos nós, os Uhum. pais. Então, se a gente começa a Exato. falar assim para a criança, ó, você não estuda, você não vai para a escola, ela vai ficar com isso na cabeça e vai ser isso Uhum. que ela vai responder quando perguntarem Uhum. para ela, Uhum. né? Agora, se você Exatamente. acorda de manhã e fala assim, filho, toma seu cafezinho da manhã que a gente vai começar a aula do ICD. Uhum. Ah, ICD 15 de maio de 2024 e tudo mais. Uhum. E a gente vai ter aula agora do Instituto. Quando perguntarem para a criança onde ela estuda, vai ser tão automático ela responder, Uhum. porque ela já Exatamente. internalizou que aquela é a instituição Isso. dela de Uhum. ensino, sabe? Bem como se fizerem a pergunta, né, doutora? Olha, você não estuda? Sim, eu estudo, estudo todos os dias, eu estudo no ICD, né? Então, assim, é algo que a criança vive aquilo, ela não vai precisar mentir, né? Então, essas respostas com certeza já ajudam, é muito importante isso. Apesar de ter essa situação, né, que a senhora colocou e que é verdade, de não ter uma segurança jurídica, ainda assim, os pais, quando estão fazendo as coisas de modo organizado, estudaram, se prepararam, né? Aquele dia a dia ali que eles vivem, é isso que a criança também vai externalizar para os outros, né? Então, a importância, né, doutora, também, a senhora já colocou, de dar um nome, de ter essa rotina de estudos. Olha, a criança vai poder dizer, todo dia eu estudo, né? E também, essa foi uma outra dúvida de muitos pais. Uma vez que eles se organizam, né, que eles já têm, por exemplo, o apoio do nosso material. O que é importante, doutora? Eles terem, assim, registrado. E também, quais são as formas que eles poderiam fazer esse registro? A senhora indica que seja realmente algo digital, né? Porque nós já ouvimos muito isso. A importância de se fazer as coisas hoje digital, ou se pode fazer num papel. Se a senhora puder dar essas dicas também para nós. Claro.
Ô, Raquel, por que a gente fala dos registros? Hoje, as denúncias elas são conduzidas pelos entes de proteção para duas finalidades. A primeira seria o abandono intelectual, tentar imputar o abandono intelectual para os pais, que seria um crime, né? Uhum. É previsto ali no artigo 246 do Código Penal. Ou então, para o descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar, que seria os pais estão descumprindo o direito, dever de educação daquela criança, tá? Uhum. Então, para que é importante esse registro? Para a gente demonstrar que a criança está com a educação efetivamente garantida. Na Uhum. prática, é isso que a gente precisa provar se a gente tiver uma denúncia, né? Que a educação ela é feita diariamente. A gente sabe que na educação domiciliar não é necessário ficar todo o período que se fica numa escola ali, 4 horas de aula por dia, Uhum. né? Por ser Exatamente. individualizada, Uhum. você precisa de muito menos tempo do que numa sala de aula cheia de crianças, né? Exato. Mas o que eu considero hoje de documentos importantes para a família? Primeiro, um plano pedagógico anual, tá? Organizado. Ai, mas a advogada quer que eu faça um documento enorme igual da escola. Não. Você pega o sumário por exemplo, você pega o material do Instituto do primeiro ano do ensino fundamental. Uhum. No sumário, vai ter ali todas as habilidades e tudo que aquela criança vai Uhum. aprender naquele ano, Sim, nós né? Com base temos nisso. só assim para explicar, nós temos já no site esses conteúdos disponíveis, que é só o pai entrar e ele baixa todo o conteúdo do primeiro ano, todo o conteúdo do segundo ano, né? Tudo que ele vai estudar ao longo do ano inteiro. E isso é Uhum. importante, né? A senhora está colocando, ter esse registro do o que a criança está estudando ali, né? Exato. Por quê? Porque isso vai trazer, vai demonstrar que aquilo está organizado, né? Que aquilo tem um objetivo, aquilo é pautado na Base Nacional Comum Curricular, né? E que aquela criança ela vai adquirir as competências determinadas pela legislação durante aquele ano. Então, montando esse projeto, você vai. Eu acho bastante importante que os pais assinem esse projeto ao final com uma assinatura digital ou mesmo com um reconhecimentozinho simples em cartório. Por quê? Porque uma coisa é, por exemplo, o conselho tutelar chegar na sua casa e você falar: Ó, eu vou apresentar uns documentos. Você apresenta esses documentos, eles vão gerar de certa forma, uma dúvida se a mãe correu e fez ou se aquilo está Uhum. sendo seguido desde sempre. Agora, se Uhum. você tem um documento que tem uma data oficial constante nele, ninguém vai poder dizer para você Uhum. que aquele documento foi forjado. A data tem que Uhum. ser forjada quando solicitado. Então, eu acho Uhum. bastante importante que se faça uma assinaturazinha digital. Para quem não tem muito contato com esse tipo de coisa, o próprio site do Gov, ele oferece essa forma de assinatura. Uhum. E ali vai constar a data que os pais fizeram aquele projeto. Junto com isso, Perfeito. É outros uma dica documentos. muito legal, viu, doutora? Só para reforçar assim, para os pais, porque eles já têm até esse documento pronto, conteúdo programático, mas essa caracterização, né, de você pegou antes, você preparou, tem uma data ali. Isso mostra exatamente o que a senhora disse. Não foi uma coisa que eu fiz agora para querer dizer que está estudando, não. Foi algo realmente pensado, organizado, estruturado. Isso mostra a organização da família, né? Exato. E que aquele estudo ele está sistematizado realmente, né? Uhum, Junto com perfeito. isso, eu acho bastante importante os cronogramas. Cada família tem a sua forma de organização, né? De como vai ser Uhum, desenvolvido o conteúdo. Isso tem a ver também com o desenvolvimento da criança. Ah, teve dificuldade em uma disciplina, vai precisar ficar um pouquinho mais. Ou a gente vai adiantar esse conteúdo. Então, é importante que se tenha tudo isso anotado, uhum, né? Na semana tal, o que eu vou dar? Quais são as uhum, disciplinas, as matérias que vão ser uhum, seguidas? Depois disso, uma avaliação da criança quanto àquele conteúdo que foi ministrado.
Não é prova, não precisa ser uma prova, mas assim, que Uhum, seja uma declaração do pai, do pai e da mãe à uhum, mão, né? A uhum, criança obteve todas as competências necessárias, ou uhum, faltou, ela não entendeu muito bem tal conteúdo, eu vou ter que voltar. Junto uhum. com isso, as atividades feitas todas registradas com data, né? Perfeito. É interessante, doutora, assim, só para ir localizando os pais, Vai, para os pode trazer. menores, para os menores, a gente tem, ao final de cada volume, um retomando, que os pais podem pegar aquilo e utilizar como uma forma de registro de que, olha, essas foram as atividades desse volume. E depois, conforme eles vão crescendo, nós temos avaliações, sempre Uhum. nos volumes pares, que os alunos também podem fazer. E é a importância disso que a doutora colocou, colocar data, né? Guardar aquilo. É um registro de que ele realizou aquelas atividades. Então, são muitas dicas muito boas, viu, E a doutora? Depois a gente tem que importância deixar a dessa live avaliação salva. a Uhum, importância dessa avaliação é muito grande que vocês trazem no material. Porque, assim, a gente, como pai e mãe, a gente tem o impulso de achar que realmente tudo que a gente faz é melhor para os nossos filhos, né? E na maioria das vezes, no aspecto moral, de desenvolvimento até de religião, realmente é. com Mas no certeza. aspecto intelectual, às vezes a Uhum, gente não conseguiu transmitir aquilo que o nosso filho precisa ter em relação às competências. E vai uhum, ser a avaliação que vai comprovar que o nosso ensino realmente está condizente com o necessário, com o uhum, desenvolvimento daquela criança. Para a uhum. gente poder ter essa situação mesmo de demonstrar que ali não tem abandono intelectual nenhum, né? Perfeito. Porque é uma prova feita por uma instituição terceira com os professores ali que ela está aplicando e que o filho está se saindo bem, né? Está mostrando que adquiriu de fato ali os conteúdos, apesar de que a gente sabe que uma prova não é tudo, mas ao mesmo tempo um filho bem preparado ele também consegue responder bem as questões de uma avaliação, né? Sim. E doutora, a senhora tocando nesse assunto me lembrou também de uma outra pergunta que os pais nos fizeram, que é se há necessidade de se ter um acompanhamento externo, uma avaliação externa, para ter fins de comprovação jurídica, por exemplo, com um psicopedagogo. No caso, por exemplo, uma família que já tem essa avaliação feita pelo Instituto, ela precisa procurar outras avaliações externas mesmo assim? Tá. Eu recomendo a avaliação com psicopedagoga em alguns momentos específicos e para determinadas crianças específicas também. Claro que tem alguns pais que vão gostar de fazer isso anualmente para demonstrar que o desenvolvimento está adequado, mas o que eu acho importante, no início da educação domiciliar, é fazer uma avaliação diagnóstica com uma psicopedagoga. Por quê? Por exemplo, se o seu filho estudou até o sexto ano do ensino fundamental na escola e você desescolarizou, tá? Só que você precisou retornar com alguns conteúdos, por exemplo, para o terceiro ano do ensino fundamental, porque ele não está bem alfabetizado. Se te questionarem por que ele não está fazendo conteúdo do sexto ano, ele está fazendo conteúdo de terceiro, você vai ter uma explicação por meio de uma profissional dizendo que, ó, em português, o Joãozinho precisou voltar porque ele não tinha adquirido as competências. Em matemática, a Maria precisou voltar porque ela não tinha as competências para chegar no sexto ano. Então, na desescolarização, se a gente tiver aí uma deficiência ou mesmo um nível de desenvolvimento já superior àquela série para aquela criança, uma avaliação diagnóstica seria importante, tá? Ótimo. E assim, doutor, importante também, né, buscar um profissional que compreenda a escolha da família. A gente, até os pais que quiserem, né, que precisarem, podem entrar em contato, pedir dicas, porque nós temos vários pais que, inclusive, estudam utilizando o material, que também tem essa formação em psicopedagogia. Então, é uma pessoa que nós podemos indicar, são pessoas que podemos indicar de confiança para os pais buscarem essa avaliação, né? Mas, e ao longo do desenvolvimento, doutora, a senhora entende que há alguma necessidade? Ou são casos específicos, por exemplo, quando chega realmente numa questão jurídica, numa ação judicial? Todos os processos judiciais, eu tenho como pressuposto de atender a família que se passe por um atendimento psicopedagógico com avaliações,
para que a gente tenha um laudo conclusivo. Porque uma coisa é a gente apresentar a documentação para o juiz e para o promotor, que vão dizer para a gente assim, ó, eu não sou formada em pedagogia, eu não sou psicóloga, eu não sei analisar se isso está adequado. Então, eu preciso sim de um documento técnico, um laudo técnico, que me prove que aquela criança está com a educação garantida. Mas eu ia tratar de um outro tipo de criança, ainda que eu acho bastante importante que os pais façam um acompanhamento, que são as crianças atípicas. Então, se temos aí crianças com autismo, TDAH, e algumas outras situações, ou mesmo crianças com um alto índice de desenvolvimento, é importante que se faça esse acompanhamento para demonstrar que os pais estão conseguindo abarcar todas as habilidades necessárias. Porque principalmente crianças com alguma deficiência, o Ministério Público costuma pegar um pouco mais pesado. E, por outro lado, também costuma ser mais tranquilo quanto ao fato da criança estar estudando dentro de casa, se houver aí uma orientação médica nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que eles aceitam com mais tranquilidade, eles exigem um pouco mais dos pais a demonstração de que aquela criança está tendo todas as necessidades delas garantidas dentro de casa. Por isso, a necessidade do laudo psicopedagógico. Perfeito. E a gente tem visto, né, doutora, o caso de muitas famílias, como tem sido bom no caso de crianças, né, atípicas, com diversas características diferentes, como tem sido, como tem contribuído para o desenvolvimento intelectual, social, o ensino domiciliar. Uhum. Então, tudo isso, né, vai corroborar para isso que na prática as famílias já vão percebendo. Até escolheram o ensino domiciliar por esse motivo, muitas vezes. Mas, como a doutora disse, é necessário ali uma avaliação técnica de um profissional que possa mostrar efetivamente, assinar ali, né, aquilo que a família já está percebendo. E então é muito interessante isso tudo que a doutora está colocando, são dicas assim valiosíssimas para nós irmos anotando e deixando registrado. Nós temos vários neuropediatras que indicam em crianças atípicas que se tenha um estudo individualizado com professores tutores, ou seja, a educação domiciliar mesmo. Então, assim, é importante que os pais que tenham crianças nessa circunstância que busquem profissionais adequados para terem esse respaldo, né? Médico para continuar com a educação domiciliar ou iniciar a educação domiciliar. Exatamente. E dentro do próprio instituto, dentro de associações de famílias, tem profissionais que já compreendem tudo isso e que os pais podem buscar, que não, muitas vezes os pais podem ficar com medo, né? Ah, mas tenho medo de ir em tal profissional e ele me denunciar. Mas tem muitos profissionais, como a senhora disse, que já conhecem, que já reconhecem isso e indicam, né? Então é uma questão de buscar realmente os profissionais que podem contribuir e que já conhecem a causa da educação domiciliar. Também nesse sentido, né, doutora, muitas vezes nós já ouvimos dizer que o problema com o conselho tutelar é às vezes uma questão de insegurança, de desconhecimento, vamos dizer assim. Ah, o conselho tutelar não tem conhecimento da educação domiciliar. O que muitos pais perguntaram para nós também. Quando o conselho tutelar chega a uma casa, vale a pena, de fato, explicar o que é educação domiciliar? Quais são os passos que a família deve dar, né? Como que ela pode se precaver? Como que ela pode reagir? Primeira coisa que acho que é importante, como a doutora disse, parece que a gente está sempre com esse medo de denúncia, mas isso não é uma coisa assim alarmante. São muitas as famílias que fazem homeschooling, né? E também, doutora, eu gostaria que a senhora contasse, nós temos tido bons resultados, né? Ultimamente tivemos, em mais de uma família, bons resultados, mesmo indo para a questão judicial. Então, se a senhora puder dizer um pouquinho assim, né, dessa questão do conselho tutelar, muitas vezes a gente pensa, olha, mas eu vou e falo sobre isso, ou melhor eu ficar quieto no meu canto, esperando ver se vai acontecer alguma coisa, né? Qual que é a melhor postura a se tomar, doutora? Eu, assim, ao longo da minha atuação, Raquel, eu fui mudando a minha posição quanto a como lidar com o conselho tutelar, sabe? E hoje eu tenho uma ideia muito certa de como conduzir isso.
Os conselheiros, infelizmente, eles não conhecem de direito, né? Então, o que eu venho percebido na minha atuação é que quando os pais começam a querer falar de lei com o conselho tutelar, o conselheiro espana e corre direto para o Ministério Público, né? Então, o que eu tenho orientado as famílias atualmente? A legislação, a gente vai tratar com o conselho tutelar em último caso. Nessa primeira visita do conselho tutelar, é importante que a gente mostre que a criança não está em situação de risco. Por quê? Porque o ECA, ele permite que o conselho tutelar haja, que aplique medidas de proteção, e aqui eu vou só fazer um parênteses, o conselho só pode aplicar duas para as famílias educadoras, que é a advertência, que na prática é um pito, né? E determinação de matrícula obrigatória em instituição de ensino. Eles só podem fazer isso se verificada uma situação de ação contra os direitos daquela criança ou uma omissão em face dos direitos daquela criança no lar. Então, o que é importante que os pais façam diante de uma visita do conselho? Demonstrar que naquela família não tem omissão nenhuma em relação à educação da criança, que a educação está completamente garantida. Explicar o que é a educação domiciliar, explicar que estão vinculados a um instituto, mostrar os materiais, mostrar o lugarzinho de estudo da criança em casa, pedir para a criança recitar um poeminha decorado, né, para demonstrar que ela está bem desenvolvida, ler um texto. Por outro lado, também é importante que os pais demonstrem que eles não estão praticando nenhuma ação ali contra os direitos das crianças. Então, demonstrar que aquela criança é bem cuidada, que aquela criança ela faz as visitas adequadas ao médico, que ela está bem nutrida, né? Porque eles vão ali averiguar toda a situação. É triste pensar, mas as outras crianças que estão em situação de risco, o conselho chega e não olha tudo isso. Eles vão olhar das famílias educadoras, tá? Mas não vai adiantar a gente ficar questionando isso. É a realidade que a gente tem, né? Exatamente. Então, Exatamente. vamos Então, por mostrar que exemplo, tá tudo chegar, né? A gente muitas vezes fala isso. Eles verem que a criança tá ali bem cuidada, bem vestida, bem alimentada, até oferecer uma coisa para eles comerem também, né? Às vezes. um Mas pãozinho de mostrar o que queijo, né? a criança está com as necessidades básicas dela atendida e bem atendida. Né? A criança tem livros ali para ler, para estudar, como a senhora disse, mostrar, né, alguma coisa que a criança fez. E tem muitos pais que perguntam: e se eu não quiser receber? Isso não é uma boa medida, né, doutora? Geralmente o melhor é receber o conselho tutelar. Eu digo assim, que as famílias que optam por fazer uma educação domiciliar, elas têm que ter um mínimo de preparo de resiliência nesse sentido. E essa resiliência, ela inclui aguentar algumas vezes algumas encheções de saco. E a palavra é essa mesmo, porque é encheção de saco, né? Uhum. E então, assim, você não receber um conselheiro tutelar diante de uma denúncia traz uma desconfiança, no mínimo, de o que Exato. está acontecendo naquela família que eles não estão Não querendo pode. que eu veja o que está acontecendo com aquela criança. O Então, que em tem vez para de esconder, facilitar, né? exatamente. Em vez de facilitar a sua vida, pode complicar. Né? Claro Exato. que assim, uma vez eles não me encontraram em casa, tudo bem, né? Não é isso que vai mudar a situação. Mas fugir completamente não é a melhor das soluções. Eu tenho até um exemplo de uma família que eu atendo no judicial, que ela mudou algumas vezes de localização para fugir do conselho. E quando essa família foi encontrada, o promotor de justiça, com as informações do conselho, entrou com todas as ações judiciais possíveis, pedindo tudo que imaginasse. Por quê? Porque ele não tinha noção da condição Do que daquela estava família. acontecendo. Uhum. Exatamente. Isso traz um receio muito grande para o profissional de proteção Uhum. da infância, né? Exato. Porque, como a senhora disse, a função desses órgãos de proteção é proteger a criança. A gente sabe que quando se opta por educação domiciliar, os pais estão fazendo isso pelo bem da criança. Mas eles precisam verificar que, de fato, a criança está bem, que, de fato, os direitos dela estão sendo garantidos, né? Como a senhora colocou. Então, o fato deles não poderem verificar, isso traz mais desconfiança ainda, Sim. né? E também, doutora, como eu até comentei,
nós tivemos bons resultados, né, ultimamente, para animar as famílias Sim. a situações, né? Conta para nós um pouco, doutora, sobre isso. Só para finalizar, a questão jurídica do Claro. conselho, se a gente apresenta toda essa parte, demonstrando que está tudo bem com a criança, e mesmo assim o conselheiro tutelar aplica alguma medida de proteção, daí sim é o caso de entrar com uma contranotificação no conselho e trazer os aspectos jurídicos da educação domiciliar, porque daí eles, pela legislação deles, pela resolução, eles são obrigados a sentar num grupo de 3 conselheiros e tomar uma decisão olhando todos aqueles documentos que a família apresentou, tá? Agora, Perfeito. sobre as E assim, decisões só sobre isso que a senhora falou, desculpa, e a senhora depois já conta. Doutora, quando seria o momento em que uma família precisaria buscar uma ajuda de um advogado? Assim, porque a senhora colocou, né, fazer uma contranotificação com o conselho tutelar. Então, desde um primeiro momento que tiver um contato com o conselho, já seria importante a busca da ajuda de um advogado? a gente, os advogados que trabalham com isso, Raquel, eles costumam trabalhar em 2 frentes, né? A gente tem a frente que a gente mesmo assessora a família e faz esse encaminhamento de documentação para protocolo no conselho ou mesmo no Ministério Público. O judicial é diferente porque o judicial obrigatoriamente precisa ter um advogado. Né? Agora, no Conselho Tutelar e no Ministério Público, essa presença ela não é obrigatória. Então, a família ela pode tanto contratar o advogado para acompanhá-la e apresentar a documentação, estar presente em audiência e tudo mais, ou mesmo passar por uma consulta para ter uma orientação de como se portar, o que levar, quais medidas tomar, quais assuntos levantar. Agora, sim, o que eu não oriento é que se passe por uma situação dessa sem ter tido pelo menos uma conversa prévia com o advogado. Né? Porque às vezes tem informações importantes que você acha que aquilo não vai ser importante você trazer e é. E às vezes tem coisas que você fala, não, eu vou falar isso e é a situação que é melhor omitir, não mencionar. Então, assim, Uhum. por mais que a família ela não tenha, às vezes, condição financeira de contratar um acompanhamento, uma assessoria jurídica para conselho tutelar e para Ministério Público, é importante sim que se passe por uma consulta se tiver que visitar algum desses entes. Perfeito. Até aqui no Instituto, nós temos sempre disponível uma consultoria jurídica inicial. Nós sabemos também, né, doutora, que várias associações também disponibilizam isso, para não ter esse primeiro contato desorientado, né? Mas sempre que os pais puderem, a orientação ali direta do advogado com certeza faz diferença. Eu já ouvi muitos pais, né, que disseram, olha, para mim fez toda a diferença estar orientado, assessorado por um advogado nesses momentos. Então, a importância também aí dos advogados que atuam, que já estão acostumados, né, como a senhora disse, de pedir essa orientação. E pode contar, então, doutora, que como tem sido, né, de bons frutos que também vocês conseguiram ultimamente, para que os pais também possam ficar animados. Não pensem que, nossa, qualquer coisa já vou ser impedido de fazer educação domiciliar, né? A gente, assim, voltando na questão da resiliência, né? Eu percebo que tem acontecido 2 coisas bastante importantes na questão da educação domiciliar com as famílias que chegam nos processos judiciais, tá? O primeiro que eu digo é que Deus encontra os seus meios. Então, a gente tem famílias bastante corajosas que estão enfrentando processos judiciais há bastante tempo. Eu tenho uma família, Raquel, que eles estão com liminar, com multa diária deferida desde março de 2022 e a gente não matriculou até hoje. Isso sob o meu respaldo, sabe? E o que eu quero dizer com isso? Que Deus encontra os seus caminhos. Primeiro, temos decisões judiciais concretas favoráveis às famílias. Até o ano passado, a gente tinha 2 decisões transitadas em julgado, ou seja, que já tinham permanência, né, que não poderiam mais ser modificadas, no estado de Santa Catarina, de 2 famílias que conseguiram o direito a serem educadas em casa, que as crianças continuassem a ser educadas em casa. Esses 2 precedentes traziam grande esperança para as famílias educadoras, né?
E essas situações, de certa forma, elas têm se repetido. A gente tem diversas famílias que têm procedimentos arquivados dentro do Ministério Público. E, concretamente, nesse mês agora, nesse primeiro semestre, esses 3 primeiros meses do ano, a gente teve 2 decisões bastante importantes no caso da educação domiciliar. Eu consegui uma decisão aqui no estado do Paraná, que suspendeu em caráter liminar, eu vou explicar já para vocês isso, a determinação do juiz que a criança fosse matriculada na escola sob pena de multa, e ainda ele tinha feito o juiz uma advertência de destituição do poder familiar. O desembargador falou, não, isso tudo não pode, essa criança está vinculada a um instituto, olha a importância também de tudo isso, né? Então, assim, eu suspendo essa decisão do juiz, não tem que matricular em escola formal por enquanto, não tem multa mais a ser paga até a gente resolver essa questão do recurso, e não existe isso de advertência de destituição de poder familiar. Essa é uma medida extremamente gravíssima que não cabe às famílias educadoras, tá? Esse precedente de impossibilidade, inclusive de advertência, já se repetiu em outros casos também. E Que recentemente, ótimo. maravilhoso, né? A gente fica assim, Graças a Deus. coração, né? Sim. Inclusive, doutora, uma das que recebeu a permissão para continuar a educação domiciliar, que é de Santa Catarina, ela nos comunicou, né, no grupo de Santa Catarina, porque ela utiliza o material do ICD, e ela disse, olha, quero partilhar com vocês que, graças a Deus, a gente pôde continuar. Então, foi também, assim, uma grande alegria para todos nós. Né? Vai dando ânimo para que as famílias tenham coragem também de enfrentar, né, Isabelle? Porque muitas vezes mal chega ali como que eu posso dizer, a obrigatoriedade de matrícula e a família já pensa, puxa, perdi todas as chances. E muitas vezes ela sequer tem uma escola aceitável na qual ela possa, né, matricular os filhos. Então é uma situação muito dura, porque o que nós queremos é que as crianças tenham a sua alma pura e libada, que elas possam continuar ali sendo educadas na pureza. Né? Nós sabemos que as crianças têm o pecado original, mas elas vão sendo formadas para viver o que a igreja ensina, para serem santas, e quantas escolas não vão destruindo isso, né? Então é muito, muito interessante essas decisões, são realmente caminhos de Deus que vão abrindo oportunidades, né, doutora? E assim, ó, a gente nunca sabe o que vai acontecer até acontecer. Então, esse medo em potencial, ele é justo? É porque não tem regulamentação, mas ele não pode ser um medo paralisador. Porque assim, ó, eu tenho casos no escritório que o promotor de justiça não entrou com pedido de matrícula, ele só entrou com pedido de multa. E essas famílias, no final, foram condenadas a pagar 3 salários mínimos. O que são 3 salários mínimos? Se você fosse matricular seu filho numa escola particular, em menos de 2 meses você já teria pago tudo isso de mensalidade. E o outro caso importante que a gente teve também, que foi divulgado por hora, foi o Dr. Tales, que conseguiu também que não fosse aplicada a multa a uma família educadora, justamente por ter o desenvolvimento intelectual daquela criança garantido. Mas assim, são poucas as decisões judiciais que a gente tem favorável? São poucas. São poucas e esperançosas e que trazem força para as famílias. Mas aí a gente tem outro ponto, que é o que eu estava trazendo para a Raquel no começo, que Deus encontra os seus meios aos fiéis. Nossa Senhora não falha. E por que eu falo isso? Porque é constante, eu converso com outros advogados também, que as famílias que levam as últimas consequências, claro que cada uma sabe aonde aperta, onde é difícil para ela, da onde ela não consegue mais seguir. Mas aquelas que conseguem, que conseguem deixar isso tudo de lado e seguir com a educação domiciliar, mesmo com uma decisão judicial, no final, as situações não estão sendo tão gravosas desse jeito, igual colocam no início dos processos. A gente tem diversos casos que o processo volta do tribunal e o processo se perde, não chega a ser executado as medidas,
processo uhum, vai parar em arquivo, uhum. promotor de justiça não executa, ou se teve uma condenação ali, eu tive um caso desse, em 6 salários mínimos o promotor executou em um só. Então, assim, Uhum. Deus encontra os seus caminhos para os seus fiéis. A gente tem alguma Exato. garantia de que isso vai acontecer? Não tem. Não A tem. gente tem confiança. É uma Deus acima de todas as coisas, né, Exato, Raquel? porque tudo isso está sendo feito pelo amor, por amor a Deus, né? Para salvar os nossos filhos. Então, nós temos certeza que aqueles que são fiéis a Ele, né? Deus sempre há de providenciar o necessário, porque uma família, ela muitas vezes vai escolher o ensino domiciliar justamente por isso, porque ela não tem uma escola próxima, ou mesmo que fique a pelo menos ali meia hora, uma hora de distância, que ela possa ter um ensino mínimo adequado. Uhum. Né? Então, por isso que a gente viu a educação domiciliar crescer tanto, porque as famílias querem os filhos bem educados, as famílias querem os filhos salvos de ideologias, salvos de orientações contrárias à doutrina católica, de orientações muitas vezes pervertidas mesmo, que a gente encontra em muitos lugares, né? E são os meios, e é o meio que a família tem de salvar os filhos. Então, com certeza, Deus olha tudo isso, Deus vê tudo isso, né? E considera, nós temos fé, nós temos que ter confiança e esperança, né? Que se estamos fazendo tudo para que nossos filhos possam ser santos, amar a Deus, Ele também, com certeza, irá providenciar o que é necessário para nós. Né? Ainda que a gente não compreenda exatamente os desígnios de Deus, mas Ele sempre tem os seus caminhos e sempre faz o que é melhor. Nós temos que ter sempre essa confiança, né, doutora? E assim, doutora, pensando nesse sentido de uma família, por exemplo, que conseguiu seguir aí com a educação domiciliar, né? Muitos pais perguntaram a questão de como fazer quando chega ali no final do estudo. Nós sabemos que tem provas hoje que dão essa certificação, como o Enseja, né? E o Enseja é necessário de ser feito? O que a senhora poderia dar de orientação nesse sentido? Por exemplo, um jovem conseguiria ingressar na universidade sem ter feito o Enseja, ou o Enseja é obrigatório, para que os pais também pensem, porque apesar dos filhos fazerem educação domiciliar, eles vão precisar ter uma profissão, né? Eles vão querer ter um curso universitário para trabalhar, para sustentar as famílias. Então, como que os pais podem fazer aí neste final de percurso de educação básica? Tá. Aqui no Brasil hoje é pré-requisito para ingresso numa universidade que se tenha um diploma de ensino médio. Isso não é exigido em outros países. Então, assim, se a família tem condição e tem interesse de mandar o filho para fazer faculdade fora do Brasil, existem outros testes que não exigem um diploma de ensino médio. Então, não necessariamente essa criança, esse adolescente teria que passar pela prova do Enseja, tá? Agora, se vai ser uma faculdade no Brasil, a gente orienta que se aguarde sim até os 18 anos e passe pela prova do Enseja. Por quê? Porque, infelizmente, enquanto a gente não tiver a lei, a gente não tem uma forma de certificar essa conclusão do ensino médio. E o Enseja é uma prova que é garantida a qualquer pessoa, mesmo aquela que nunca frequentou uma escola, tá? Ou estudou e fora, para que ela tenha um diploma, para que ela tenha esse acesso garantido à universidade. Então, é o meio que o MEC trouxe. Ele traz até uma frase bastante sugestiva, né? Que para demonstrar as habilidades que essa pessoa conseguiu no dia a dia, com a família, em outros ambientes. Então, a prova do Enseja é uma prova bastante simples, que não tem razão da família não submeter o adolescente a ela previamente para entrar na universidade. Ai, mas meu filho vai ter que esperar até os 18 anos, ele finalizou o ensino médio com 16. O que eu faço em relação a isso? Pensando na manutenção da alma e da tranquilidade do teu filho, é melhor que ele entre na faculdade depois dos 18 anos também. Então, Uhum. nesse meio tempo, dá para se buscar outros meios de amadurecimento, um trabalho voluntário, um desenvolvimento pessoal. Aquelas famílias que são um pouco mais apressadas com isso, podem eventualmente tentar até um mandado de segurança, mas a gente não tem tido
sucesso quanto a isso no nosso país, justamente por conta dessa necessidade de um diploma de conclusão do ensino médio, tá, Raquel? E existem também, né, Isabela, os cursos livres, vamos supor, eles escolhem uma área, a área da saúde, ou área de engenharia, ou ser um professor. Existem cursos livres que não exigem já esse certificado, Uhum. né, que eles podem fazer, e até para ver se identificam de fato naquela Sim, área, para não entrar na universidade e depois, olha, mas não era isso que eu queria, né? Então, tem muitas coisas que os pais podem fazer aí, até essa idade da certificação, para amadurecer a ideia dos filhos e até para preparar eles melhor para estarem na universidade, e né? Raquel, tem alguns estados que têm essa prova também. Eu sei com certeza que Amazonas e Bahia, eles têm uma prova estadual parecida com o Enseja. E Bahia eu não sei ao certo, mas Amazonas não tem a obrigatoriedade da idade. Então, assim, eu tenho até uma família que me contactou dizendo que o filho ia fazer a prova antes dos 18 anos, porque faria a prova estadual. Então, existem essas possibilidades. É só se buscar alternativas que elas estão aí, sim, Uhum. para auxiliar as famílias. Perfeito, doutora. Muito obrigada. E assim, doutora, uma dúvida que também é muito comum, às vezes a família, para a gente já encerrando, né? Que já estamos quase chegando a uma hora A de gente live. passa um pouquinho porque demorou para conseguir entrar. Tá bom, então tá. Se não tem problema para a senhora, tudo bem. Ô, doutora, e assim, por exemplo, a família que começou o ensino domiciliar, fez essa escolha, e aí, ou abriu uma escola que ela acha que ela achou interessante, ou a família foi aplicar e falou: olha, não tenho condições, é melhor para mim colocar de volta na escola do que continuar, porque não estou conseguindo mesmo manter o estudo dos filhos. Como que as famílias podem fazer nesse caso para retornar os filhos para a escola? Como que seria o procedimento nesse caso, doutora? Ó, a gente tem pela LDB, no artigo 24, 2 ou 3C, agora eu não me recordo, da LDB, a garantia da prova de reclassificação escolar. O que essa prova prevê? Primeiro, é importante eu trazer para os pais que é proibida a classificação escolar para o primeiro ano do ensino fundamental. O que eu quero dizer com isso? Assim, ó, se seu filho tem, para o primeiro ano do ensino fundamental, tem a idade de nota de corte. Então, todas as crianças que completaram 6 anos até 31 de março, elas podem ingressar no primeiro ano do ensino fundamental naquele ano. As que fizerem a partir de 1º de abril, e isso é objetivo, 31 de março entra naquele ano, 1º de abril, a partir No dali, ano fica no seguinte. ano seguinte. Uhum. Se por um acaso o teu filho tem 5 anos e ele já lê, né? Já lê, já tá bem desenvolvido, você fala assim: ah, eu quero classificar meu filho para o primeiro ano. A lei proíbe isso. Pro primeiro ano, obrigatoriamente, a gente tem que seguir esse critério etário da legislação, com essa necessidade de matrícula de crianças de 6 anos completos até 31 de março daquele ano. Superamos essa questão do primeiro ano do ensino fundamental, ou seja, se seu filho tem 4, 5 anos ou 6 anos completados a partir de 1º de abril, não interessa como está o desenvolvimento dele, você não vai conseguir classificá-lo para o primeiro ano do ensino fundamental. A partir do segundo ano do ensino fundamental, a figura muda, tá? A gente tem uma mudança de cenário em relação a isso. Por quê? Porque tanto a LDB quanto o artigo 208, 5º da Constituição vai garantir o ingresso da criança nos mais altos níveis de acordo com a sua possibilidade. Então, é obrigatório que a escola aplique uma prova nessa criança, tá? E faça uma avaliação para ver se ela tem condição em que ano que essa criança pode ser incluída. Então, se, por exemplo, o teu filho ficou 4 anos fora da instituição de ensino, você vai ser feita essa prova e vai ver, ó, não, ele tem condição psicoemocional e intelectual de ser matriculado no 5º ano do ensino fundamental.
Então, vai ser feita essa matrícula e no histórico escolar vai ficar assim, reclassificado para o 5º ano, conforme prova e homologação pela Secretaria de Ensino do Estado, do município, dependendo ali da situação. Doutora, isso é uma dúvida sobre essa questão da avaliação. Já ouvi caso de muitos pais em que a escola, normalmente, né, a escola não oferece isso. É algo que o pai acaba tendo que pedir e, às vezes, mesmo pedindo, não é uma coisa assim tão fácil, né? Então, mas de qualquer modo, o pai pode e tem o direito de solicitar, certo? E vamos supor, primeira coisa, a escola nem ofereceu. Ah, não, vai ter que classificar. Vamos supor que seja pouca diferença. Ah, a criança está com 9 anos, mas eles querem pôr no 2º ano, que era para 7 anos, vamos dizer. É pouca diferença ali de idade, teoricamente, mas a criança teria condições de estar na série da idade dela. A família pode exigir esta prova, certo? Mesmo que a escola não ofereça. Ó, assim, Raquel, é muito difícil a escola oferecer. A gente tem poucas instituições de ensino hoje genuinamente católicas, que são feitas de famílias que vieram da educação domiciliar e que acabam oferecendo a prova de reclassificação. Tirando isso, tirando essas instituições, eu não conheço nenhuma instituição que oferece prova de reclassificação, tá? Cabe sempre ao pai e à mãe fazerem a solicitação. E como é feita essa solicitação? É impossível você fazer um pedido de uma prova de classificação sem você ter um vínculo com a instituição de ensino. Então, assim, não faz prova de classificação, tá bom. Então, eu vou fazer a matrícula da criança no ano que a escola quer que eu matricule. Seguidamente, a matrícula pode ser ato contínuo. Peguei o papelzinho da matrícula. Eu apresento um requerimento por escrito de classificação, tá? Inclusive, eu tenho na minha bio aqui do Instagram uns requerimentos que eu deixo para as famílias acessarem, baixarem e preencherem para poderem me apresentar na escola. Perfeito. A escola negou, tá? Ah, não dá para fazer reclassificação por causa disso, daquilo outro. Pai, mãe, vocês não vão deixar quieto. Por quê? Porque seu filho estudou, ele não vai ser prejudicado por causa disso. Eu falo que ganha quem resiste mais, ganha quem tem resiliência. E o professor, o diretor da escola, o que ele quer? Ele não quer trabalho, né? Então ele vai tentar te dar uma desculpinha ali para não fazer essa prova. Se você ficar em cima, eles vão ser obrigados a aplicar. Então, a escola indeferiu, isso sendo escola particular ou escola pública, tá? Qual que é o próximo caminho? Você entrar com um requerimento, um procedimento administrativo na Secretaria de Ensino, que seja daí para depender da série que teu filho tá, municipal ou estadual. Dali vai ser feito um procedimento administrativo solicitando essa reclassificação, trazendo todo o aspecto legal, tá? De todas as questões que eu já tive problema com reclassificação, Raquel, a gente tem casos que a gente resolve na escola com mero requerimento. Sem fazer requerimento, quase nunca se resolve. Então, se os pais estão achando que vai ser facinho, não. Para aluno homeschooler, nada é muito fácil. Quando você quer fugir do estado, nada é tão simples assim. Mas a gente é forjado para isso, tá? A escola não conseguiu. Não deferiu mesmo com esse requerimento. A grandíssima maioria vai ter deferido pelo Estado depois, pela Secretaria de Ensino, depois que entrar com o requerimento do procedimento administrativo na Secretaria de Ensino. De todos os casos que eu já atuei em reclassificação escolar, lembrando que, mais uma vez, isso eu disponibilizo para os pais de graça, eles podem baixar e fazer essa reclassificação sem precisar contratar advogado. Eu só tive um processo que a gente precisou entrar judicial, porque não teve jeito depois de tudo. A escola matriculou no 5º ano, a gente solicitou para a criança ser reclassificada para o 7º. Ela passou na prova do 7º ano, só que o município, não foi o estado, ele falou, não, ela não pode, ela tem que ficar no 6º. Reclassificou ela para o 6º. A gente entrou com ação judicial, o juiz, em liminar, deferiu a reclassificação para o 7º ano.
tá? Então, assim, esse Perfeito. foi o único caso que eu precisei atuar judicialmente. E em liminar, a gente já resolveu a situação. Uhum. Certo, então, assim, essa dica para os pais, né? É um direito, às vezes pode ser difícil de ser atendido, mas busquem esse direito, porque os filhos estudaram. Não tem necessidade deles ficarem em séries anteriores, não tem necessidade deles verem aquilo que eles já viram, né? Então, é correr um pouco atrás aí do direito, ficar Sim. firme, né? Bater o pé e buscar o direito que se tem, para que os filhos possam, em caso dessa necessidade de retorno à escola, estudar ali na série devida. Uhum. E assim, doutora, em termos de organização do homeschooling, né, que é justamente assim o tema que a gente colocou para a live, como organizar o homeschooling juridicamente, a gente falou já várias coisas, né? A senhora colocou a importância do conteúdo programático, da relação de apresentar ali, mostrar que, de algum modo, aquelas habilidades da BNCC, que são base nacional, estão sendo atendidas, mostrar, colocar isso com datas, né? Assim, doutora, em termos de deixar o homeschooling organizado para uma proteção jurídica, o que mais que a senhora diria para nós que é assim essencial? Na hora de fazer registros, aquela dúvida que muitos perguntam, olha, mas eu preciso ter digitalizado ou não, eu posso guardar a apostila, o caderno do meu filho, eu preciso digitalizar o caderno do meu filho com tudo que ele estudou, ou isso só diante de uma eventual necessidade? Que mais? Registro, é importante, doutora, ter o registro das leituras feitas, das atividades extracurriculares, em termos dessa organização para uma proteção jurídica, quais mais registros seriam essenciais, doutora? Assim, ó, Raquel, quanto ao ponto de deixar tudo digitalizado, eu não vejo isso como uma obrigatoriedade, uma necessidade. Mas a gente tem duas questões aí, tá? A primeira é que nem todo mundo tem espaço físico para guardar todo o documento comprobatório. Então, essa questão de se ter uma questão digitalizada facilita. E aqui eu vou fazer um alerta para os pais, que quase ninguém fala disso, mas é bastante importante. As famílias elas precisam guardar os documentos comprobatórios da ausência de abandono intelectual, ou seja, do estudo, durante todo o período que a criança faz educação domiciliar e por mais, no mínimo, pelo menos 3 anos. E por que isso? Isso que eu vou falar é objetivo, tá? Se, por exemplo, o Ministério Público quiser entrar com uma ação criminal de abandono intelectual, essa é um crime continuado, que a gente chama, ou seja, ele existiria por todo o período que a criança não frequenta a instituição de ensino, né? E o prazo prescricional desse crime é de 3 anos depois que encerrada a conduta. Então, a gente precisa demonstrar para o promotor de justiça que durante, por exemplo, os 5 anos que a criança fez educação domiciliar, que a educação estava garantida. Mas ele tem ainda 3 anos para entrar com essa ação judicial. Então, se no. Voltei meu filho para a escola no 6º ano, vou desfazer de todo o material. Ele ainda pode, nos 3 anos seguintes, entrar com a ação. E você precisa ter tudo para comprovar toda a situação. Então, eu acho bastante importante que se guarde todo esse documento por 3 anos, ainda depois de encerrada a educação domiciliar. A questão de se ter os documentos já digitalizados, eventualmente facilita no caso de uma denúncia. Por quê? Porque os prazos das questões judiciais do ECA, eles são bastante curtos. Então, assim, diferente de uma ação civil que a família teria 15 dias úteis para responder um processo, nas questões do ECA são 10 dias corridos. Então, a partir do momento que a família recebe a citação do processo, ela vai ter que contactar advogado, fazer reunião, levantar todo o documento, digitalizar todos os documentos. O advogado vai pedir ainda antes desse prazo, porque ele precisa arrumar a defesa, né, com base naqueles documentos.
Então, assim, a família, eu falo que tem algumas mães que elas falam pra mim, meu Deus, eu tô louca arrumando esses documentos todos. Porque eu costumo dar aí prazo de 2, 3 dias. Falo, você tem que me mandar tudo em 2, 3 dias. Porque Uhum. é o que eu preciso pra eu poder produzir, né? Por Então, isso, assim, se tudo estiver organizado antes, né, é doutora, muito é sempre mais já uma fácil. proteção a mais, exatamente. Uhum. E, doutora, E uma então, dúvida nessa questão que a senhora falou dos 3 anos. Por exemplo, uma criança que começou o homeschooling lá com 6 anos. Depois de 3 anos, quando ela tiver 9, o pai ainda tem que guardar aquele material dos 6 anos que ela começou, é do entendeu? Por todo o tempo que fizer. período todo que ela fez a educação domiciliar e mais Mais 3 anos. 3 anos, Então, se a perfeito. criança fez 1 ano de educação domiciliar, os documentos são guardados por 4. Se ela fez Tá, 2 anos, são guardados por 5. E por aí perfeito, vai, entendi. entendeu? Uhum, entendi, perfeito. E para fins de proteção, né, além de ter os documentos guardados por esse tempo, de preferência digitalizados, esses outros registros, como por exemplo, leituras, atividades extras, Uhum. são de fato importantes, doutora? Isso Então, faz diferença, né? faz. A questão da leitura é justamente para comprovação do desenvolvimento da educação, né? Porque a maioria dos pais traz também a questão da linguagem como um ponto importante para a sua educação domiciliar. Então, eu vejo que, assim, não só a leitura, mas é importante a gente ter anotado pontos de destaque da criança. Então, se seu filho, por exemplo, leu uma coleção inteira, sei lá, leu os livros do Tolkien, né? A gente anota porque isso é uma questão de destaque em relação às Uhum. outras crianças. Quantos Com livros datas, né, doutora? isso, quantos livros aquela criança leu naquele ano? Isso é importante para demonstrar que o que os pais estão fazendo em casa é realmente efetivo, né? Uhum. A questão da socialização, Raquel, é extremamente importante, por quê? Porque junto com o direito à educação e junto com os deveres dos pais, além da educação, a gente tem o dever de permitir à criança um convívio social, um Uhum. convívio comunitário. Uhum. Isso está previsto na Constituição Federal. Então, assim, a gente não pode dar motivo para dizerem que a criança está presa dentro de casa, né? Então, essa criança, ela tem que realmente conviver com diferentes, né? E aqui, assim, isso é possível tanto em balé, aula de karatê, qualquer coisa que essa criança faça. Temos parâmetros internacionais que nos trazem que uma criança de 4 a 6 anos ela tem que permanecer fora da residência em situações extralar, não necessariamente atividades extracurriculares, num Uhum. período de pelo menos 6 horas semanais, tá? Muito Enquanto uma interessante. criança acima de 6, 8 anos teria que ficar pelo menos 8 horas semanais. Isso incluindo catequese, ida na casa do amiguinho, Uhum. balé, clube, incluindo todas as situações, Uhum. tá? Isso para um desenvolvimento Atividades mesmo, emocional assim, ao ar sadio. livre. Isso. Uhum. Não necessariamente o pai vai precisar colocar o filho em várias atividades ao longo da semana, mas ter atividades extracurriculares, mas também ter tempo de fazer visitas ao ar livre, a parques, né? Pelo menos uma vez por semana, colocar aí os filhos em contato com a natureza, quem vive às vezes em cidade, né? Uhum. Tem muitas coisas a se fazer, mas é realmente se organizar, bolar estratégias, né? É interessante que a gente para ajudar nisso também, doutora, nós estamos iniciando o clube de leitura aqui do Instituto, né? Em que os alunos, além de terem os registros de leitura, eles vão estar juntos lendo. Então, é uma atividade tanto de socialização, em que eles vão estar conversando, né, juntos, com alunos, com outros da mesma idade, mas também registrando essa leitura. E também nós vamos disponibilizar para os pais no grupo, alguns já sabem, né, outros ainda não têm, nós temos uma ficha para os pais poderem registrar as leituras que fazem, né? E temos também exemplificações que podemos disponibilizar de alguns pais que já passaram por situações assim, de como fazer o registro dessas atividades extracurriculares. E quando for fazer esse registro, doutora, o que é importante assim tá claro ali?
que a criança esteve em atividades extracurriculares, o tempo que ela fazia de atividades, o que é importante ter assim, o que precisa estar ali claramente apresentado. A declaração é importante que ela conste quantas vezes na semana aquela criança faz aquela atividade, qual período e a frequência daquela criança na atividade, que ela realmente participa, não que ela está apenas Inscrito. matriculada. Eu tenho percebido assim que é importante também, isso há alguns questionamentos, que conste que não há interferência familiar durante o período que essa criança está ali naquela atividade, que essa é uma preocupação de alguns promotores de justiça, né? Que, tá mandando para atividade extracurricular, mas o pai tá em cima? O que é isso, né? Tá tendo direito de convivência mesmo? A gente sabe, gente, né? Que você vai levar o filho para uma atividade, às vezes nem não dá para você ir para outro lugar, você vai ficar por ali. Mas no sentido de permitir que essa criança tenha contato com todo mundo que tá ali, né? Para ter contato com esse diferente mesmo, que é uma exigência atual. E até é muito interessante, né, doutora, as famílias fazerem momentos, procurar outras famílias perto e às vezes fazer um momento uma vez na semana, ali de conviverem, de jogar jogos, né, entre várias outras coisas que a família pode desenvolver. A mesma coisa, contar sobre coisas que aprenderam, coisas intelectuais ou mesmo catequese, coisas Aulinha de espirituais. música junto. Perfeito, exatamente. Fazer algum instrumento musical, né? Poder ir em um lugar, fazer aula, coral, que trabalha toda essa questão de grupo. São muitas as iniciativas que os pais podem ter, né? Doutora, então assim, eu quero agradecer muito a senhora por todas essas dicas valiosíssimas que a senhora deu para nós nessa noite, né? A gente vai deixar essa live salva para que outros pais possam assistir. Vamos disponibilizar também no nosso canal do YouTube. E para finalizar, então, as dicas todas que a senhora deu na noite de hoje, né? Para fazer assim um fechamento, doutora, o que você diria às famílias, né? Para a gente concluir, assim, qual deve ser a preocupação delas ao tomar essa decisão de fazer a educação domiciliar, né? E qual a esperança que elas podem ter para continuar neste caminho que estão? A gente diz que quem sabe as razões, os fins, aguenta qualquer meio, né? E o importante quando se toma essa decisão, Raquel, isso direcionado às famílias, é realmente você saber o que você quer com a educação do seu filho. Se você busca uma educação de tornar o seu filho santo, de elevação de alma, porque isso vai ser cobrado de você um dia, sim, porque é sua obrigação, né, levar seus filhos para o céu. Se você busca uma educação nesse sentido, não interessa tudo que você passe para que você consiga essa educação. Você vai saber o que realmente importa e vai estar disposto, vai ter força o suficiente para lutar por isso. Isso não quer dizer que se em algum momento, por alguma questão familiar, você precisar retroceder, você é perdedor por causa disso, você é uma pessoa pior por causa disso. Não. Deus sabe do seu coração, sabe das necessidades de cada momento. E Ele sabe o que você fez, tudo o que foi possível você fazer naquela situação. Quando for possível de novo, você vai seguir a partir dali. Ou enquanto não for possível, com o seu after schooling, com o auxílio do material também, de alguma outra maneira. Então, assim, compreendam primeiro o que é uma boa educação, para que realmente serve a educação. A partir disso, quando vocês tiverem total ciência da importância de tudo isso, daí sim não vai fazer tanta diferença por tudo que vocês vão passar. Eu vejo assim, nos processos judiciais, eu costumo dizer que às vezes juiz e promotor tenta medir as famílias pela régua deles, tá? Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Eles pensam, mas por que essa pessoa, com tudo isso que eu tô fazendo, ela não desiste dessa ideia de educar o filho em casa? É tão simples, vai lá e matricula, vai acabar com tudo isso. É porque esses pais realmente entenderam para que serve a educação e o que é uma real educação, uma verdadeira educação.
Então, não interessa o que o mundo traga para eles e faça com eles, eles vão buscar a educação divina, vão buscar levar os filhos para o céu. Perfeito, doutora. Finalizou, fechou para a gente com chave de ouro. Muito obrigada. Realmente é o que é mais essencial, que os pais compreendam a finalidade da educação e até a finalidade da própria missão como pais, Sim. né? Muito, muito obrigada, doutora, por todos os ensinamentos, todas as dicas, por seu tempo conosco essa noite. Que Deus te abençoe e espero que possamos estar juntas novamente em outros momentos para poder trazer mais dicas para os pais. Muito obrigada, viu, doutora? Conte sempre comigo, Raquel, quando precisar, vocês tiverem workshop, estou sempre à disposição. E só para avisar aí a equipe, como eu tive que entrar com a live, eu vou finalizar e vou compartilhar, vou fazer vocês num post compartilhado para daí vocês poderem pegar o arquivo, tá bom? Perfeito, tá ótimo. Muito obrigada, viu, doutora? Tenha Tá. uma boa noite. Pessoal, muito obrigada por todos que estiveram conosco. Obrigada, gente. Boa noite. Deus abençoe e um bom restinho de semana para vocês. Obrigada pela oportunidade, A Raquel. gente que agradece. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Fiquem com tchau. Deus.